Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Patrícia Fideli, sou psicóloga clínica e tô aqui no canal com mais um vídeo pra gente falar sobre saúde mental. E se você ainda não é inscrito, não me conhece, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Deixa o joinha se fizer sentido pra você, porque além de me ajudar a crescer aqui no canal, você também vai receber notificações sempre que eu postar um vídeo. Eu tô aqui toda semana com vídeos novos pra te ajudar a ser um pouco mais leve, ter uma vida mais saudável e um pouquinho melhor. Então, vamos lá pro vídeo? Gente, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre uma pauta que é bastante recorrente lá na minha caixinha de perguntas, lá no meu Instagram, que é sobre como terminar um relacionamento de uma forma leve, de uma forma saudável, sem que tenha tantos impactos, até mesmo porque às vezes não se trata somente do casal estar presente na relação. Pode ser que tenham filhos, pode ser que tenham um apego muito grande com os parentes e isso impacta bastante na hora de tomar uma decisão. Então, primeiramente, eu quero trabalhar aqui um pouquinho com vocês alguns pontos sobre quando você tiver dúvida se deve ou não terminar o seu relacionamento. E o primeiro ponto é acolha os seus sentimentos perante essa dúvida. Entende o porquê que você quer terminar. Se isso é um processo que está acontecendo agora, se é algo que você já vem matutando há semanas, há meses, quais são as considerações que você tem sobre esse término, se você já não gosta mais da pessoa, se você já não tem os mesmos objetivos, não tem mais os mesmos propósitos, se você já não tem mais sentimento, analise se isso é algo que vem acontecendo de imediato ou se é algo que às vezes você tá aí numa TPM, num pico, né? Às vezes você teve um dia ruim, tá descontando no outro e depois possa vir se arrepender. E sobre acolher os nossos sentimentos, nós tendemos a não entender o que está acontecendo com a gente. Geralmente a gente ofusca aquilo que está acontecendo ao nosso redor, aquilo que a gente precisa dar uma atenção maior, porque a gente não quer lidar com nada que seja muito difícil. A gente não quer lidar com os nossos sentimentos, a gente não quer lidar com os nossos pensamentos disfuncionais, então a gente acaba empurrando com a barriga e evitando esses sentimentos. Então, acolha a si mesmo, para que você entenda que isso é um processo que você precisa passar para conseguir tomar uma atitude assertiva, no qual você não vai se arrepender, não vai causar danos nem para o seu emocional e nem mesmo para a pessoa que está junto contigo. Outra questão, se você está com dúvida, é analisar se o relacionamento tem uma possibilidade de mudança. Muitas vezes a gente quer muito terminar o relacionamento porque a gente está super esgotado, mas eu quero te dizer uma coisa: relações não são descartáveis. As pessoas, elas têm sentimentos e às vezes seu parceiro, ele tá tentando e talvez ele não saiba como tentar de uma forma diferente. Então eu sugiro que vocês tentem uma terapia de casal, que vocês tentem um processo diferente, que vocês inovem alguma coisa que não tá legal, às vezes sair com mais frequência, às vezes fazer algo juntos, às vezes colocar práticas dentro da rotina de vocês, né? Porque é muito comum um casal, principalmente os que estão casados, os que estão morando junto, depois que já tem filho, viver de forma muito automática. Esquecer que os pequenos gestos é o que mantém a relação em pé. Às vezes tomar um café da manhã juntos, às vezes sair um sábado à noite para jantar, né? Porque essas coisas, elas vão se perdendo quando o casal está acomodado e não pode se perder, justamente porque isso vai fazer com que a relação acabe se desgastando. Então, analise bem se não tem remédio mesmo, se você realmente está no seu limite, se não tem uma possibilidade de mudança e se isso é ou não uma possibilidade dentro da vivência que você está tendo hoje. E uma coisa, gente, não é interessante você não dar a oportunidade do outro tentar mudar, porque às vezes o outro nem sabe que tá errando, às vezes o outro nem sabe que está fazendo alguma coisa que é do teu desagrado. Então cabe muito a questão humana de você entender, de você ser empático e de você analisar a situação num todo e não ser egoísta, virar as costas e achar que é só isso e deu, né? Porque a outra pessoa pode vir a te surpreender e muito. Uma terceira dica, se você tá com dúvida se esse relacionamento realmente vai acabar, é conversar com alguém da sua confiança. Se você não tiver ninguém para conversar, procure um terapeuta. Mas o interessante é você expor essas questões, avaliar o que você está sentindo, conversar com alguém que já conhece o casal também pode ser muito positivo, porque às vezes uma opinião externa de um pai, de uma mãe, de um amigo que é muito próximo de vocês, pode te ajudar a ter um direcionamento. Às vezes, quando a gente está na dúvida, a gente não consegue processar os nossos sentimentos de forma muito coordenada. E às vezes a gente acaba direcionando um pensamento A ou B
quê? Porque a gente tá aflorado naquela emoção. Então, o ideal é você conversar com alguém e se você não confiar em ninguém, aí sim você vai e procura um terapeuta para te ajudar a tomar essa decisão. Porque é bem importante que você não se arrependa, porque o arrependimento ele traz muitas perdas significativas pro teu emocional. Agora, se você realmente está decidido a terminar essa relação, se você acha que não tem mais jeito, que você já tentou de tudo, vocês já conversaram, a pessoa não quer mudar, então eu vou te direcionar a ter um término mais saudável, para que você consiga, de certo modo, conseguir fazer com que seja mais leve, que não tenha tanta raiva, tanta mágoa. Lembrando que você dando o seu melhor, você fica bem consigo mesma. Não necessariamente o outro vai atribuir isso de uma forma positiva, porque ele pode ficar muito frustrado, ele pode ficar muito triste, ele pode ficar com raiva, ele pode ficar decepcionado, e a emoção que ele tiver perante o término não cabe a você. Mas se você conseguir fazer isso de uma forma um pouco mais leve, pelo menos você vai ficar bem consigo mesma e não vai ficar com aquele remorso de que você poderia ter feito algo de diferente. Então, o primeiro ponto é você criar um plano de ação. E é bem importante que você faça isso. Não chegue com desculpas do tipo, o problema sou eu, não é você, porque isso é muito ruim de se ouvir. Eu acredito que a maioria das pessoas já levou um pé na bunda e quando ouviu essa frase deve ter ficado muito frustrado, porque a gente sabe que essa frase é uma desculpa. Então elabore um plano de ação, escolha as palavras certas, coloque um peso sobre o que não está te fazendo feliz, sobre quais são teus objetivos, sobre quais são teus propósitos, por que você não quer mais estar nessa relação e por que você acredita que não vale mais a pena lutar por ela. Coloque tudo isso de forma assertiva para que o outro entenda e isso seja benéfico para vocês, porque às vezes ele também compartilha do mesmo sentimento. Se você colocar esse diálogo de uma forma tranquila, ele também pode expor tudo isso que ele está sentindo e às vezes ele não teve a coragem de vir e conversar com você. Então seja bastante direcionada naquilo que você for falar, pense bem, analise, escreva, coloque algumas metinhas, de pautas de conversa para que seja bastante leve, tá, gente? Segundo ponto é não faça joguinho, não faça promessas, seja objetivo. Converse o que você tem para conversar, mas seja objetivo. Olha, eu acho que não dá mais por isso, isso e isso, eu não estou feliz por causa disso, os meus objetivos são esses e não são condizentes com os teus, então seja objetivo. Não fique fazendo joguinho, querendo que a pessoa fale alguma situação que inconscientemente você quer que ele fale ou que ela fale para que você se sinta melhor. Para com isso. O outro não é um brinquedo, então você não deve ficar fazendo descaso com os sentimentos dele. Tenha reciprocidade afetiva. Cuide do que você for falar, cuide do sentimento da outra pessoa e fale logo o que você tem para falar. Não vale a pena você ficar fazendo um monte de joguinho, não vale a pena você ficar de mimimi para que o outro tente reverter a situação e você saia por cima, porque isso vai ser muito triste e pode acabar criando aí um descaso muito grande e vocês passarem a se odiar pro resto da vida. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é bastante cautela. Então, zele pela sua integridade física. Vá em um ambiente público, uma cafeteria, ou uma praça, ou um restaurante. Claro, você não vai planejar um jantar romântico para terminar com a pessoa, mas esteja em um lugar público, porque é muito ruim se você fizer isso e só vocês estiverem em casa. E a gente sabe que existem vários relacionamentos abusivos, vários relacionamentos que a pessoa vai fazer você sentir culpa, vai fazer você tentar ficar naquela situação. Às vezes a pessoa pode reagir de forma muito agressiva, ir pra cima de você, ficar irritada ou te ameaçar. Então não esteja sozinho, dependendo do tipo da relação que você tem com o seu parceiro. É muito importante isso porque a gente vê cada vez mais a quantidade de relacionamentos abusivos se manifestarem por aí. Próximo ponto é você criar uma linha de raciocínio. Então, busca lugar para conversar, como a conversa vai iniciar e quais palavras você quer dizer. Então, faça uma linha cronológica para que você consiga ir lá com um objetivo definido, fazer o que você precisa fazer e ir embora. Somente isso. Então, faça tudo bem direcionado para que você não fique de enrolação, para que acabe logo e vocês também não fiquem muito tempo sofrendo nesse momento tão triste, Afinal, a gente tá falando aí de um término de uma vida que vocês tiveram juntos, de momentos que foram muito importantes e principalmente se for um casamento mais longo, que tem filhos, a gente tá falando aí de uma desconstrução familiar. Uma outra coisa é para você ter muito cuidado com manipulação emocional. Porque a pessoa que ela tá recebendo essa notícia, ela pode ter alguns tipos de emoções não previstas, como chorar, implorar para você não terminar,
pedir para que não seja um término, que vocês deem somente um tempo, que você pense melhor, pode sair andando e deixar você falando sozinha, pode te insultar verbalmente, emocionalmente também, né? Pode partir para violência física, como eu falei anteriormente. Então, cuidado com as manipulações. Esteja preparado para isso. Você conhece seu parceiro melhor do que ninguém, então você sabe como fazer com que essa situação se torne um pouco mais leve. Se você conhece ele, já vá preparado para o tipo de perfil que ele tem, pelas características que ele tem, para que vocês consigam fazer isso de uma forma bastante assertiva e vocês sofram menos com tudo isso. E o último ponto, gente, é se prepare. Se prepare para sofrer. E se prepare para ter um momento bastante desagradável. Porque mesmo sendo você a pessoa que está terminando, você também sofre, você também vai sentir. Afinal, você esteve durante algum tempo com essa pessoa e você deve ter algum tipo de sentimento, que seja respeito, carinho, ou você deve ter algumas questões aí que, mesmo negativas, por algum tempo essa pessoa te fez bem. Então, você sabe que de alguma forma você também vai ser impactado, você sabe que é a decisão correta que precisa ser tomada, mas às vezes é importante que você entenda que esse processo precisa acontecer. Então, por mais que seja muito difícil, eu quero que você pare, analise, que você entenda que é um processo que você vai passar e que mesmo que você esteja decidido a terminar o relacionamento, ainda assim você vai vivenciar pelo menos uma das fases do luto. Então, esteja preparado para isso, para que seja mais fácil para você. Se você gostou dessas dicas, já deixa aqui nos comentários e também comenta quais outras dicas você deixaria aqui para mim. Eu vou adorar saber e vou ler todas com muito carinho. Um beijo e até a próxima!